Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Alessandro, estou passando aqui para gravar mais um vídeo do canal, a qual nós estamos falando nos vídeos anteriormente acerca dos sinais do arrebatamento. No vídeo anterior nós paramos no 10º sinal, então sem mais delongas, vamos aqui adentrar no 11º sinal, que fala sobre zombaria quanto ao arrebatamento. Livro de 2 de Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4 está escrito: Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois bem, quantas vezes você já ouviu falar nas suas mensagens, até mesmo quando você aborda alguém para falar sobre essa mensagem do arrebatamento, pessoas falando, mas desde quando eu era criança eu já ouvia isso dos meus pais, já ouvia isso da igreja, na igreja, e até hoje não aconteceu. Mas o próprio apóstolo Pedro fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A palavra de Deus fala que nós não sabemos o dia e nem a hora que há de acontecer. Então, essas falácias de que isso não vai acontecer, que é história, que estão indo contra a palavra do Senhor. Estão falando de uma forma específica que aquilo que o Senhor deixou escrito, porque é a palavra de Deus aqui que estamos lendo, é mentira. Só que nós não podemos esquecer de que tem um arrebatamento para a igreja e tem a vinda do Senhor para o individual. Porque eu creio que Jesus está voltando todos os dias. A morte tem chegado para muitas pessoas que não estão em Cristo Jesus. E eu te faço uma pergunta: você está preparado? Que seja, ninguém está preparado para a morte, né? De fato. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Mas em Cristo Jesus, olhando para este contexto, nós como cristãos, até mesmo aqueles que não são evangélicos, que têm negado a mensagem de Cristo, ela não sabe a hora, nem o momento em que há de vir Jesus no arrebatamento, em que a morte vai chegar para a pessoa. Eu costumo dizer que há o arrebatamento para a igreja, no coletivo, e a vinda de Cristo para pessoas que não estão em Cristo Jesus. Como eu disse, Jesus está voltando todos os dias. E nós sabemos que uma pessoa, como na palavra do Senhor fala, que morre sem Cristo Jesus, ela vai para o Hades. Então, desde os tempos de Pedro, as pessoas têm causado essa zombaria. E quantas das vezes você tem pregado para pessoas e tem ouvido isso? Então, nós cremos, eu creio, e eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo já ouviu, mas ainda não se entregou a sua vida para Jesus. Meu querido, eu falo para você que é fato, é bíblico, e a palavra de Deus não passa. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor há de se cumprir. Então fique esperto, você que não está no caminho do Senhor, porque essa palavra é verdade.
essa palavra que está escrita foi o próprio Deus que escreveu e deixou a palavra de Deus para nós, para seguirmos, que é o caminho de chegarmos até a Deus através da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez que você conhece a verdade e você continua no erro, você não é mais inocente. Tome muito cuidado. No 12º sinal, derramamento do Espírito, um grande avivamento. Embora esse grande avivamento é fruto de muitos debates, né, sem consenso, mas como um pré-tribulacionista eu creio que haverá esse outro grande avivamento como um sinal da vinda de Cristo para a igreja, para o arrebatamento da igreja. E há uma profecia em Joel, capítulo 2, e o verso 28, que está escrito: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. No livro de Atos, capítulo 2, o versículo 4 e o versículo 16, aqui é um resumo, mas eu quero ler a passagem, não completa, mas um trecho da passagem que fala sobre o derramamento do Espírito Santo e a explicação de Pedro, né? Todos sabemos que nesse sermão Pedro ele está explicando a profecia de Joel, aonde nós acabamos de ler aqui sobre o derramamento do Espírito Santo para algumas pessoas que estavam dizendo que aquele povo ali que estava recebendo a promessa do Espírito Santo estava cheio de mosto ou estava bêbados aquele horário. Então Pedro vem com essa palavra: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Pois bem, irmãos, essa passagem é uma passagem que ela não tem uma coerência entre os teólogos, mas eu creio dessa forma, né? E você pode fazer prova, não sei qual é a linha que você segue, se é a mesotribulacionista, se é a pré-tribulacionista, como eu sou pré-tribulacionista, né, essas escolas escatológicas, enfim. Mas no dia do Pentecostes, todos nós sabemos, né, que teve a descida do Espírito Santo e que todos aqueles que estavam ali reunidos nos cenáculos, né, os 120, digamos assim, foram batizados, que receberam a promessa do Espírito Santo. Promessa é essa, né, que Jesus falou também, que ele iria para o Pai, mas enviaria o outro Consolador. E também essa passagem de Joel, né, que é considerado, porque no contexto, a partir do versículo 19, já está falando de sinais no céu, do sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Então, alguns dos teólogos fazem um link, né,
desse derramamento do Espírito Santo para com os últimos dias, e houve de fato o derramamento do Espírito Santo. Mas aqui nesse sinal, né, nós entendemos que há de acontecer um grande avivamento, mais do que este, ou seja, um sinal que será iminente na vida dos cristãos, um avivamento diferente. Eu acho que não tem palavras para explicar, talvez essa alegria, esse gozo que o Espírito Santo já nos causa, né, que traz para os nossos corações, que nós ficamos, né, cheios, falamos em mistério, choramos, manifestamos, né, de formas diferentes uns dos outros, uns choram, uns rodam, enfim. O avivamento não é movimento, às vezes a pessoa pode confundir. E eu estou falando de avivamento, e esse avivamento que vai causar um quebrantamento no coração, né, das pessoas, até mesmo na palavra de Deus, quando você for pregar a palavra de Deus, porque hoje está muito difícil você ganhar uma alma para Jesus, muito difícil. Você não é convencer, porque quem convence é o Espírito Santo, mas você de levar a palavra de Deus para as pessoas, e as pessoas, tá bom, pode deixar, eu vou. Eu creio que nesses últimos dias, eu creio que Deus vai quebrantar o coração de muitos através da palavra do Senhor, do Evangelho, da graça que estamos vivendo, que estamos pregando o Evangelho da graça. Eu creio que este momento ainda, né, está reservado, que esse grande avivamento, ele há de acontecer de uma forma bem específica, não melhor, né? Porque o Espírito Santo é gostoso você sentir ele, né, todos os momentos, mas nesses últimos tempos eu creio que esse avivamento ele será um pouco diferente do que nós sentimos agora. E para nós fecharmos aqui o 13º sinal, eu quero ler com vocês em 2 de Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5, o crescimento da maldade no coração humano. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Sabemos que aqui uma mensagem para Timóteo, o apóstolo Paulo, na segunda carta, trazendo uma relação do crescimento da maldade humana no coração do homem, que hoje tem causado tristeza aos olhos de Deus. Assim como no Gênesis, que Deus fala que se arrependeu de ter feito o homem, porque o coração do homem é mau. E tudo isso nós contemplamos nos nossos dias, né? A própria palavra que ela já nos traz a explicação. Só que Paulo fala para Timóteo: deste afasta-te, né? Tem uma passagem que eu gosto muito,
Se eu não me falha a memória, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, né, que Paulo ele fala que as más companhias corrompem os bons costumes. E essas amizades que não se é compatível com o cristianismo são amizades que devemos estar longe. Não estou dizendo de você pregar o evangelho, mas existe um ditado, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então fica aqui essas palavras, esses sinais, né? 13º sinal, a qual eu creio, né? Na minha visão, sobre o arrebatamento. De uma coisa eu tenho certeza, não sei qual é a escola escatológica que você acredita, mas de uma coisa nós sabemos, que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Seja antes da grande tribulação, a qual eu creio, seja no meio da tribulação, ou seja pós-tribulação, mas Jesus vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse vídeo que eu gravei falando sobre os sinais, esses, né, digamos assim, uma série. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu queria finalizar. Talvez no próximo vídeo eu possa trazer uma conclusão de tudo isso que falamos aqui sobre os sinais do arrebatamento. Que Deus abençoe a nossa cidade de Pereira Barreto, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, e a paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.